Olá, sejam bem-vindos ao programa Por Dentro da História, onde estamos divulgando fragmentos da história e também da cultura de Mossoró. Hoje estamos aqui no estúdio com nossa entrevistada, a professora doutora Taniamá da Silva Barreto. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. E a gente sempre começa esse programa falando um pouquinho sobre a sua vida, né? Sobre a sua origem, de onde é que você vem. Fala um pouquinho da sua vida de criança e adolescente, lá em Martins, que eu sei que é de lá que você veio. Boa tarde. Boa tarde, Geraldo. Antes de eu falar sobre o início da minha trajetória, eu quero agradecer a oportunidade de você ter me convidado para participar do seu programa. Taniamá vem do pé da Serra de Martins. Nasci no sítio Pico dos Carros. De lá subi, né, antes de 1 ano de idade, para o sítio Canto. Portanto, sou aquilo que se chama de rurícola da gema. E com certeza, Geraldo, a minha vida foi, no início, né, foi uma vida de agricultora. Aos 6 anos de idade, já lidava com a agricultura. Meu pai era agricultor, minha mãe professora do Estado, da Educação Básica, mais especificamente da Educação Infantil. E a nossa vida foi assim. No início, lidando com a agricultura, o plantio do café. Naquela época não tinha, mas era do algodão, do feijão, do milho, da mandioca, certo? Mas sem esquecer dos estudos, certo? A minha vida era estudando e trabalhando na roça. Sua mãe era professora? Por sinal, tem aqui, você é filha de Jorge Julião da Silva e Maria Alexandrina da Conceição, né? Uhum. Sua mãe como professora, você iniciou seus estudos em casa mesmo, como a gente chamava, foi desasnada em casa mesmo ou já começou em escola? Não, enquanto curiosa, eu digo que eu comecei a ser alfabetizada em casa, porque era uma escola, a escola que a gente chamava escola doméstica. Hoje a gente chama, mamãe era funcionária do Estado, mas a aula era dada na minha própria casa, certo? Na casa da gente. E aos 3, 4 anos eu já desarnava, porque mamãe estava dando aula e eu, curiosamente, chegava e ficava de lado. Só que a minha primeira professora foi Dona Tiana. Minha mãe me colocou também numa escola multisseriada, também da zona rural, porque ela dizia que casa de ferreiro, espeto de pau. Ela não alfabetizava os filhos. Eu já era alfabetizada, mas por curiosidade. Minha primeira professora foi Dona Tiana, lá também no sítio Canto, e logo em seguida, aos 7 anos, antes dos 7 anos de idade, eu fui para o grupo escolar Almina Afonso. Sem estar matriculado, porque naquela época... Lá em Martins. Porque naquela época, a criança antes de 7 anos não podia entrar na escola. E eu já era alfabetizada e não tinha como. Então a diretora, Dona Gá, aceitou minha mãe me colocar no Colégio Almina Afonso, na Escola Estadual Almina Afonso. E lá, na Rua Baixa, né, onde está lá os Lusíadas, lá na Almina Afonso, eu estudei lá, né? Ah, eu cheguei a ver aquela edição dos Lusíadas que eles têm lá na... É um museu, né? É um museu, eu tenho um mini museu na escola. E, inclusive, Geraldo, retornando à questão, minha casa era bem distante da Dona Tiana. Ou seja, a escola que mamãe dava aula era distante da escola que Dona Tiana, que também era uma escola doméstica, né, em casa. E fui alfabetizada lá. Ao ir para o Almina Afonso, como eu não tinha idade de me matricular, eu estudava, hoje em dia seria como ouvinte, né? E fiquei 2 anos no Almina Afonso como ouvinte, e não matriculada. Aí, quando eu completei 7 anos, já me matriculei direto no 2º ano. Ou seja, sempre foi à frente do... Doutora Emma, tem uma coisa interessante que a gente discute hoje, discute muito aí da vida das crianças.
Como eram as brincadeiras da menina Taniamar, naquela época, lá na Serra de Martins? Não tinha essa estrutura eletrônica que se tem hoje, né? O que era que... com que você brincava naquela época? Que saudade, Geraldo. Uma saudade muito grande. O sabugo de milho, nós fazíamos as bonecas, né? O mangarado da bananeira, nós fazíamos os cavalos, com os caçoás de lado e botava os bonecos em cima. E o mais interessante é que a gente brincava de guisado, debaixo dos pés de mato, né? Dos pés de cajueiro, de mangueira, de jaqueira, que naquela época era farta, manga muito farta, caju muito farto. Então a gente fazia os guisados, brincava debaixo dos pés de árvore, brincava de guisado. E nós fazíamos nossas próprias panelas, porque o Martins, o barro, a argila de Martins, ela é muito liguenta. Então, facilmente você faz panela de barro, o pratinho de barro, as colherzinhas de pau, a gente cortava os pau e fazia aquelas colheres... Era uma vida muito... Você tinha muito amor por aqueles brinquedos, né? Feito por a gente mesmo, era muito amor que você da tinha criança que agredisse um brinquedo daquele. Nós tínhamos aquele grupo de criança que um debaixo de um pé de árvore e o outro fazendo de conta que era casa mesmo, né? O outro, então a gente tinha o maior, outro na outra árvore, e a gente tinha o maior cuidado. E eram crianças, diga aí o que a gente fazia, a gente caçava passarinho com baladeira, armava arapuca para pegar os passarinhos para matar, para fazer a comida. Ah, meu Deus. Diga se não era maravilhoso isso. Uma vida como aquela, Geraldo, pode até dizer que é saudosismo, mas é um saudosismo muito gostoso. Eu, sinceramente, a minha infância, com todas as privações financeiras, porque nós éramos uma prole de 14 filhos. E o pai é agricultor. A saúde sempre papai teve uma saúde muito debilitada. E mamãe sustentava a casa com aqueles filhos, com aquele salário que ela recebia de professora primária. E com a renda da safra do algodão, do milho, da mandioca, entendeu? Mas que nós a família muito construída na base sólida da cristandade. A minha mãe, muito religiosa, meu pai foi alfabetizado em nível de religião, em nível de educacional pela minha própria mãe também, né? E o catecismo de papai foi após o casamento, que minha mãe, então, ele se tornou um vicentino muito fervoroso. Minha mãe, uma mariana, né? Ela entendia muito da marilologia, estudava muito a marilologia, e a SEBS, né? As comunidades eclesiais de base, que depois eu comecei a enveredar por esse lado da cristologia, fundamentado numa marilologia, mas muito mais devido à minha mãe e à minha avó Manchiquinha. Olha, mas a gente fala assim da pobreza de um pai agricultor. Uma coisa que a gente percebia na época é que da terra se tirava praticamente tudo que se precisava. Então, era claro que necessitava de alguns produtos que a terra não produzia, mas não se passava fome, porque a terra supria essa necessidade. É diferente de muitos nordestinos que saíram daqui para outros centros e lá não tinha nada, né? Porque por pouco que fosse, mas da terra você tirava lá uma batata, uma mandioca, alguma coisa que ali dava para fazer o café. O próprio café se plantava nessas propriedades. Né? Geraldo, o mais interessante da infância pobre de recursos financeiros, mas rica, uma pobreza riquíssima do sustento da terra e da espiritualidade. Ou seja, minha mãe conseguia fazer de um prato de feijão com farinha e rapadura a coisa mais deliciosa do mundo, porque tinha toda uma preparação
espiritual, você agradecer, você dizer, ela dizia assim, vocês vão comer hoje o prato mais gostoso do mundo, antes da gente chegar na mesa para comer, certo? Então, quando a gente chegava, era o feijão com ou cortado com banana dentro, ou manga, e aquilo era um sabor fora de série. Quando tinha o tocinho, olha, como minha mãe conseguia colocar tanto amor naquele prato. E um sabor delicioso. Eu digo minha mãe porque realmente ela era professora, mas se dedicava muito. A gente tinha uma pessoa que cuidava da gente, a gente era pequena, a gente cuidava, mas que minha mãe não deixava ela pegar no prato para não transferir a negatividade para o prato. E quando é que você veio para Mossoró? Já foi o segundo grau ou ainda? Não, ainda não foi assim. Eu sempre, na frente, eu sou a terceira filha, né? Tem a minha irmã mais velha, tem uma outra e tinha eu. Só que eu estudava no mesmo, na mesma série, no mesmo ano, que não era série, no mesmo ano que elas. Então, eu fiz o exame de admissão em Martins e, como papai tinha um lema, semi-analfabeto, não era o lema de minha mãe, não. O lema do meu pai era estudar, 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 porque a educação, a formação educacional é que leva você para frente. E quando ele percebeu que eu gostava muito de ler, aí então ele dizia assim, Maria, ele chamava a mamãe Maria, mamãe Maria Alexandrina, Maria, essa menina não pode ficar aqui não, porque não tem mais onde ela vai estudar, como é que ela vai ser? Então, minha mãe estava, mesmo professora em Martins, ela viajava para Natal para estudar lá, porque Martins não tinha o estudo que ela precisava, e ela ia, tipo, hoje seria EAD, né? Mas naquela época não existia isso. Então, ela, quando foi numas férias que ela veio para aqui fazer um curso de capacitação, então ela conheceu uma família que naquele Centro Social Santa Maria Gorete, que era inclusive de Martins. Então ela conseguiu para eu vir para cá estudar. Então eu me transferi para aqui, para Mossoró, no segundo ano ginasial e fui estudar no estadual, na escola estadual. E hoje, que é o Jerônimo Rosado. Mas em Martins tive bons professores. O professor José Câmara, que era meu professor de latim e de francês. E o meu professor, a minha professora Raimundinha, que todos os dois já faleceram, que era professora de matemática e história. Então, eu tinha uma base muito boa. Eu fiz o exame de admissão lá, que lá ainda tinha exame de admissão. Eu também fiz, em aí, Natal eu também fiz exame de quando admissão. cheguei aqui, aí me deparei com um nível diferente, né? Porque quando eu cheguei aqui para o segundo ano ginasial, tudo que eu tinha estudado já sabia. Eu digo, valha-me Deus, vim para trás. Aí quando foi no primeiro dia de aula, o padre Flávio, que Deus o tenha, Flávio já faleceu. Aí o padre Flávio disse assim, quando eu me identifiquei, que era de Martins, ele disse, ixi, agora, professor de português, ele. Aí ele disse, agora vai ser difícil. Nós temos uma intelectual na sala. Vixe, aquilo. Ora, uma pessoa que vinha da zona rural, que nem sabia falar direito. Porque eu não sabia nem o que era, eu acho, intelectual. Aí eu disse assim, por que, padre? Ele disse, porque Martins é terra de gente sabida. Eu digo, pronto, agora deu. Neymar, para você ver esse nosso papo descontraído, e o nosso programa é muito curto, é 15 minutos só, e o tempo acabou. Jesus. Então, mas não se preocupe, a gente vai fazer mais alguns blocos com você. A sua história a gente vai contar. A gente queria agradecer por hoje ao telespectador por ter nos acompanhado nessa história. Convidar para na próxima semana continuar com esse papo gostoso aqui com a professora doutora Taneyamar Barreto, né? E dizer, se você quiser deixar algum comentário, se você quiser deixar alguma opinião, você escreva para o e-mail gmail1.com.br
E você pode deixar lá seu comentário. Então, a próxima semana, se Deus assim permitir, e vamos estar de novo com a professora doutora Taniamar Barreto. Até lá, se Deus assim permitir.